Meus amados irmãos, olá, trago hoje mais uma mensagem poderosa, que é uma grande revelação também. É a mestra Palas Athena, que irá falar dos 12 cavaleiros do Zodíaco de ouro. A curiosidade é muita, vossa, minha também, para saber um pouco da história de Atena e os 12 cavaleiros do Zodíaco de ouro. E claro, dos cavaleiros de prata e bronze também. Vamos então passar a palavra para mais uma grande revelação para a humanidade, que é Palas Athena, a mestra que vai passar a mensagem, pois ela é a própria Atena. Gratidão. Passo a palavra então a Atena. Gratidão. Meus amados irmãos, guerreiros da luz, eu sou Atena. Eu sou Palas Athena. É com muito amor que venho aqui dar-vos o meu amor novamente. E assim, hoje a missão é uma grande revelação. Sim, mas muitos dos meus irmãos já sabem um pouco da história de Atena, porque Atena foi grande, tanto aqui como também no meu planeta onde eu evolui como Atena. Os 12 cavaleiros do Zodíaco são os meus 12 cavaleiros de ouro que me protegiam em energias diferentes de outro planeta. Amados irmãos e irmãs, é assim a verdade. A grande verdade é que esta construção divina de 12 cavaleiros foi noutro planeta, onde nós éramos como vós. Veem na imagem que se ama o meu amor de mensagem. Éramos assim, belos, esbeltos, divinos, com uma belezura tão bela que vós amariam ver-nos agora. E assim, a história é uma história que tem um pouco a verdade sobre a encarnação. Os sumos sacerdotes do consórcio, chamado de santuário, era uma energia muito antiga, parecida com a vossa Grécia. E aí nós evoluíamos de formas diferentes. Sim, havia uma história onde os cavaleiros se tornavam bronze, prata e ouro. Sim, e depois havia também uma divindade divina de cavaleiro, que seria o cavaleiro de cristal. Mas esse cavaleiro tinha que chegar também lá. Mas o cavaleiro de ouro era a potência de Atena, era a meta divina de todos os cavaleiros, porque quando um cavaleiro atingisse a energia do amor incondicional apropriado à sua divindade, ele se transformava em um cavaleiro de ouro. Mas só 12 cavaleiros tinham conseguido atingir essa meta. Então, os 12 cavaleiros que vós conhecem são os signos, as constelações, porque cada um vibrava com o cosmos divino universal da constelação que tinha de nascimento. Cada cavaleiro nascia com um destino, uma missão, meus amores. Mas a verdade é que todos ali nascíamos assim, mas quem no fundo escolhia ia por um caminho, sabendo no fundo que tinha uma missão de uma constelação. E daí a história divina do oráculo. Os pais desses amores levavam os seus filhos a oráculos para saberem se ele tinha um destino de uma constelação. Então, a história é um pouco como a minha. Porquê? Porque eu nasci na energia dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. Eu tinha sido abandonada e um desses sacerdotes
se tornou o meu avô, porque me adotou. Me encontrou numa floresta e ele tinha poses divinas, dinheiro, como vós dizem, e ele se tornou o meu avô e me amou, mas através do oráculo ele soube que eu era a deusa da paz, a deusa Atena. Digamos, amados, que ele soube que eu era um Cristo ali e que eu iria ascender quando fosse adulta. E a missão dele foi proteger-me. Porquê? Amados irmãos e irmãs, porque também havia oráculos para saber quem no fundo iria ser a encarnação da deusa Atena. Sim, eu era a encarnação da deusa Atena. E essa deusa era muito antiga, ali naquele planeta. Então, de 10.000 em 10.000 anos, Atena aparecia de novo. Eu apareci ao fim de 10.000 anos, onde os meus pais não gostaram de mim, não me quiseram, porque eu criei o abandono. Mas quando eu aceitei o meu avô como avô, mesmo sem ser eu, evoluí o abandono. Mas eu me sentia solitária, pois o meu avô me contou que eu iria ser Atena, a deusa Atena, aquela Atena das estátuas, que se amavam propagar por toda a energia daquela região. Então, amados, a história de Atena é que um sumo sacerdote se fez passar por líder espiritual do santuário, sendo ele o cavaleiro de Gêmeos. Gêmeos se fez passar pelo sumo sacerdote da energia do santuário. Ele tomou conta do santuário, queria o poder, mas a verdade é que os sacerdotes não sabiam que ele era Gêmeos. Mas com o tempo ele evoluiu e fez muitas coisas boas, mas sempre ocultou a verdade, que ele era o cavaleiro de ouro de Gêmeos. Mas para chegarmos à história da frente divina, ele amou mandar divindades cavaleiros investigar que boato havia que existia a deusa Atena encarnada, porque não queria, no fundo, perder o trono, porque a verdade do oráculo era tão forte que ele sabia a verdade. Sabia que, no fundo, a deusa Atena estava presente no planeta e que ele iria perder tudo porque tinha visto. Tinha visto o quê, amados irmãos? Perder o trono, perder a armadura, perder tudo. E daí ele se voltou contra ele próprio, contra Atena, contra a minha divindade. Meus amores, era também um aprendizado meu, é verdade, mas eu evoluí o meu amor incondicional, perdoando todos, porque eu estava preparada naquela vida para ascender como Atena, novamente, como a deusa da paz e do amor incondicional. E aí, amados irmãos, tudo caiu quando o sumo sacerdote caiu na sua armadilha de enviar o cavaleiro de leão caçar-me, assim mesmo, com essa palavra, porque criou o boato que eu não era quem era. Então souberam onde eu estava, mas o meu avô encontrou, através do oráculo, cavaleiros do zodíaco também, e eram 5 cavaleiros de bronze, mas eram os cavaleiros que me iriam proteger naquela vida. E esta história é bela. Então daí, Ceia de Pégaso, Sírio de dragão, Yoga de cisne, Shun de Andrómeda e Iki de Fênix. Então, amados irmãos e irmãs, a verdade para muitos talvez seja estranha, porque a verdade é a grande revelação da humanidade. É a grande verdade que sim, que os nomes são assim.
e que foram esses os nomes que escolhemos ali. E eu me chamava de Saori Kido. Esta energia, amados, está no vosso akáshico. Por isso vós têm a energia da lembrança daqueles eventos, porque vós, muitos de vós, também estiveram lá. E aquela energia foi tão poderosa que ficou descrita como a vossa Bíblia, como exemplo da vossa Bíblia. Por isso vós, amados irmãos e irmãs, sabem tanto sobre mim e sobre os cavaleiros. Ficou tão amado em vosso akáshico que vós nunca mais se esqueceram dos 12 cavaleiros do Zodíaco de ouro e também os 5 amores de bronze, amados irmãos e irmãs. A verdade é que Leão deu uma lição a Pégasus também, mas Pégasus deu uma lição ao Cavaleiro de Leão, porque o fez acreditar que conseguia provar que no fundo o sumo sacerdote queria no fundo tirar a minha vida, porque tinha ouvido também o oráculo e disse-lhe: vai ver o oráculo, investiga, porque estás aqui sem saber as coisas. Então o Cavaleiro de Ouro de Leão vai ver e verás. Vai saber da história através do oráculo e verás a verdade. O sumo sacerdote te esconde a verdade, te garanto. E por isso a nossa missão, vista através do oráculo, é proteger a deusa Atena. Ela é a encarnação de Atena. Tens que a proteger e não tirar-lhe a vida. Tu és o protetor de Atena, então tens que entender isto. E o Cavaleiro de Leão disse: está bem, então segue a tua caminhada. Eu vou investigar o que se passa. Não vou deixar isto sem se saber no fundo a real história. Eu tenho que ver isso. Se vós têm tanta fé, eu vi o teu cosmos assim tão poderoso, é porque és um verdadeiro Cavaleiro do Zodíaco. Preparado, sim, para ser um Cavaleiro de Ouro. Eu nunca tinha visto tamanho poder num Cavaleiro de Bronze. A tua armadura brilhou tanto que ela vibrou ouro. Ela nem vibrou prata, amado irmão. E Pégasus, muito magoado, disse: eu não quero saber disso. Se vieres aqui de novo, eu vou lutar contigo com todo o meu amor e com todo o meu poder de cosmos. Eu e os meus irmãos, nós vamos invadir o santuário e vamos até ao topo, destronar o sumo sacerdote e colocar Atena no trono. Essa é a nossa missão. E Leão disse, o Cavaleiro de Ouro disse: amados irmãos, olha, Pégasus, tens uma missão poderosa. Os 12 cavaleiros, eu sou um. A verdade é que falta um. O Cavaleiro de Balança não está lá, mas os outros, meus irmãos, protegem as 12 casas, e o Cavaleiro do Touro é o mais poderoso e está na primeira casa, porque o meu amor, também carneiro, não vai lutar contigo. Ele é amor, ele não quer saber, no fundo, da luta. Ele tem a certeza que acredita em ti, porque ele é um oráculo, mas ele já me tinha avisado e me tinha dito, mas eu tinha que vir confirmar se Atena estava protegida. E Pégasus disse, muito magoado: estás a mentir, eu não acredito em ti. E o Cavaleiro, o meu amor Leão, disse: eu sei que tu estás magoado, porque já houve tentativas de tirar a vida a essa alma que está aí. Eu não sei ao certo se ela é Atena, mas eu vi nela um cosmos que eu nunca tinha visto, um poder tão grande que eu nunca tinha visto, um poder em amor que eu nunca tinha visto. Mas a minha missão era ver. Eu não sou maldoso, eu não sou mentiroso. Eu tinha que ver com os meus olhos se realmente a verdade era essa, porque nós somos amor e temos a certeza que, se todos souberem o que eu vi aqui, todos mudarão de conversa,
porque eu irei falar com todos os cavaleiros, mas há cavaleiros que têm a sua missão, e a missão é proteger o santuário e proteger o sumo sacerdote, e aí é que é a vossa grande batalha e lição, porque o oráculo é incerto, e vós sabem disso, porque senão tu dizias-me que a batalha está ganha, e não me dizes isso, caro Pégasus. Dizes apenas que haverá uma batalha, mas que eu sei que, se a batalha é a batalha que tu vês que vós vencem, então é porque nós estamos errados e que realmente Atena é a encarnação que está aí, é a divindade que está aí, e é por isso que eu vim aqui. Eu te deixo dizendo-te que é difícil, muito difícil, vós ganharem em batalha aos cavaleiros de ouro, amado irmão. E assim, amados e queridos irmãos, o leão se foi, mas todos os cavaleiros de ouro, no fundo, eram o amor. Gêmeos tinham uma missão de cobiça por aprender, mas ele aprendeu. No fim, aprendeu. Ele perdeu sua armadura, mas depois retornou a ser quem era, o cavaleiro de ouro de Gêmeos, porque foi merecedor. Então, amados, a luta foi feroz. Foi. Mas a verdade é que os cavaleiros de bronze, enquanto estavam a batalhar, acreditavam tanto na energia do melhor para o todo que transformaram suas armaduras em ouro apenas por um microsegundo. E quando isso aconteceu, se tornaram um poder tão grande em amor incondicional por mim que superaram as missões. É verdade, sim, ninguém se magoou. No fim, todos se amaram. E os cavaleiros de bronze, lá na frente, lá no prazer da frente, se tornaram os cavaleiros de ouro também de Atena. Amados irmãos e irmãs, é esta a história. A história é bela. A batalha foi feroz, mas foi uma batalha diferente da vossa. Sim, porque havia ali um respeito enorme pela irmandade dos cavaleiros. Então, é verdade que os cavaleiros de bronze estavam muito magoados com o santuário e com os cavaleiros de ouro, porque não acreditavam neles. Então, aqui houve um aprendizado, sim, da energia dos cavaleiros de bronze, porque eles, no fundo, tinham que evoluir até ouro. A escolha foi que eles tinham que amar, que eu simplesmente escolhesse ir lá, sozinha. Era essa a minha missão, no fundo. Mas não foi assim. Eles me convenceram que o melhor caminho era destronar o sumo sacerdote e eu conseguiria o trono, porque havia várias linhas do tempo, mas a linha do tempo escolhida foi, no fundo, a linha que me trouxe até aqui. O pior para o todo não posso dizer, porque a verdade é que tudo ficou belo no fim e eu me tornei a deusa Atena novamente, onde fiquei sendo a sumo sacerdotisa do santuário. Meus amados irmãos e irmãs, o santuário se passou a chamar o Santuário de Atena. E isto, nos anos divinos da humanidade, eu tinha 21 anos. E aqui está a grande verdade, a grande revelação dos 12 cavaleiros do Zodíaco, juntamente aos meus amores cavaleiros de bronze. Amados irmãos e irmãs, esta é a grande revelação da humanidade. A deusa Atena está de retorno. Os cavaleiros de bronze também. Esta é a grande revelação. Vos digo sim. Então vos digo que Pégasus está encarnado, mas os outros irmãos de bronze, não. Ainda não, mas vão encarnar. Então Pégasus veio amar-me novamente. Então, amados irmãos e irmãs, com imensa gratidão, vos deixo com este amor, com esta grande revelação para a humanidade, com este meu grande amor incondicional. Seja o amor do Eu Sou, Atena, a deusa
Palas Atena, amados irmãos e irmãs, me amem muito, porque eu vos amo imensamente. E sou muito grata, amados irmãos e irmãs, por se amarem tanto. Gratidão imensa por ouvirem a minha história, a minha verdadeira história, amados irmãos e irmãs. E agora já sabem que esta energia não foi aqui, neste planeta, foi noutro planeta, mas que está no vosso Akáshico, a verdade divina de Atena, de Palas Atena, a deusa da paz, do amor incondicional e da chama rosa. Me amem muito, me amem muito, me amem muito. Gratidão, amados irmãos, por se amarem tanto. Gratidão.